Sabe, no nosso corpo, nesse sistema super complexo que mantém a gente vivo, existe uma pecinha, minúscula, mas que tem um impacto assim gigantesco na saúde do coração. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar a história e a ciência por trás do estente coronário. Pensa só, e se um problema no coração pudesse ser resolvido sem precisar de uma cirurgia gigante de peito aberto? Essa pergunta, que um dia pareceu coisa de filme de ficção científica, foi o que deu o pontapé inicial para uma das maiores revoluções da cardiologia. E a resposta? Bom, a resposta está num pequeno andaime de metal. Bora mergulhar nessa história. Ok, para começar, a gente precisa entender qual é o problema, né? Pensa nas artérias do coração como, sei lá, as avenidas mais importantes de uma cidade. Elas levam tudo o que é essencial, oxigênio, nutrientes, mas e se essas avenidas começassem a ficar bloqueadas? Pois é exatamente isso que a tal da doença arterial coronariana faz. Placas de gordura, colesterol e outras coisas vão se acumulando ali nas paredes das artérias, sabe? E elas vão ficando cada vez mais estreitas. É como um engarrafamento que nunca acaba numa via expressa. E o resultado? O músculo do coração começa a passar aperto, sem receber o que precisa para funcionar direito. Então, o desafio era esse. Como desobstruir essa avenida vital de um jeito que fosse potente, mas sem precisar quebrar tudo, sabe? De forma minimamente invasiva. E a solução encontrada foi genial. Uma pequena malha de metal que se expande. Olha, essa história não começou com o stent, não. A primeira tentativa, lá em 1977, foi a angioplastia com balão. A ideia era simples: enfiar um balãozinho murcho na artéria, inflar e pronto. A placa era esmagada contra a parede. Só que tinha um problema, e um problemão. Muitas vezes a artéria voltava a fechar. Foi aí que, no final dos anos 80, veio a grande sacada, o stent. Ele funciona como um andaime mesmo. Depois que o balão expande, o stent fica lá, segurando as paredes da artéria e garantindo que ela não feche mais. E a prova de que esse foi uma revolução está bem aqui. Olha só esses dados do Brasil, entre 97 e 2000. É impressionante a rapidez com que a coisa pegou. Em 97, menos da metade dos procedimentos usava stent. 4 aninhos depois, já eram mais de 76%. E o mais importante, olha a taxa de sucesso subindo junto. Não tem mistério, né? O stent simplesmente resolvia a maior dor de cabeça do método antigo, que era a artéria voltar a fechar. O resultado era muito mais seguro e duradouro. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o stent não era só mais uma ferramenta na caixa. Ele era a ferramenta. Era uma virada de jogo. Trouxe muito mais segurança para o procedimento e, principalmente, diminuiu demais o risco do pesadelo da restenose, que é esse nome técnico, para o problema da artéria fechar de novo. Tá, tudo isso é muito legal, mas como é que os médicos colocam essa pecinha lá dentro, com o coração batendo e tudo? E depois, como fica a vida da pessoa? O procedimento em si é uma coisa de cinema, uma obra de arte da engenharia médica. Basicamente, um tubo bem fininho, o catéter, é inserido por uma artéria, geralmente no pulso ou na virilha, e ele vai navegando como um submarino pelas estradas do sistema circulatório até chegar lá no coração, no ponto exato do bloqueio. Na ponta desse catéter tem o balão com o stent em volta. Chegou no lugar certo? O balão infla, o stent expande e... clique, ele se encaixa perfeitamente na parede da artéria. Aí o balão é desinflado e retirado, mas o nosso andaime fica lá, firme e forte, garantindo que o trânsito flua. E olha, pode parecer simples na teoria, mas na prática, a precisão é absurda. Não é só chegar lá e inflar, tem que ser na pressão certa. Essa citação aqui das diretrizes médicas é um ótimo exemplo. A liberação tem que ser em alta pressão. Estamos falando de mais de 12 vezes a pressão atmosférica que a gente vive. Tudo isso para garantir que o stent fique perfeitamente expandido e colado na parede da artéria. É um trabalho de relojoeiro. E o mais curioso é o contraste, né? De um lado você tem essa tecnologia super avançada, precisão milimétrica, e do outro a recuperação, que é surpreendentemente simples. As recomendações são bem diretas. Nada de esforço físico pesado por uns 10 dias, cuidar do local onde o catéter entrou, evitar carregar peso, coisas práticas. Em geral, o pequeno hematoma some rápido e a vida volta ao normal bem depressa. Ok, o stent de metal foi um sucesso absoluto. Mudou a cardiologia para sempre. Mas a ciência é inquieta, né? Ela nunca para de perguntar: dá para melhorar? E foi aí que surgiu um novo desafio, uma nova pergunta sobre o futuro desses implantes. E a pergunta é bem direta. Um stent de metal fica no corpo para sempre. Mas precisa mesmo? Pensa bem, se a função dele é ser um andaime temporário, só para dar um suporte enquanto a artéria cicatriza e se fortalece, por que ele tem que ficar lá para sempre, depois que o serviço já foi feito?
Essa pergunta abriu a porta para a próxima grande evolução. Porque, veja bem, um implante permanente tem seus contras. Primeiro, ele deixa a artéria meio engessada. Aquele trecho que antes era flexível, que se movia, agora tem uma estrutura de metal rígida ali. Isso atrapalha a movimentação natural do vaso. Fora isso, sempre existe um risco, pequeno mas existe, de formar coágulos ali a longo prazo. E claro, se no futuro precisar de algum outro exame ou cirurgia naquela área, o stent de metal pode acabar complicando as coisas. Então, para resolver tudo isso, a ciência veio com uma ideia que parece até mágica. E se o andaime simplesmente desaparecesse? Se ele pudesse se dissolver sozinho quando o trabalho dele terminasse? E aí que entra o stent bioabsorvível. A ideia por trás dele é simplesmente genial. Ele faz exatamente o mesmo trabalho do stent de metal. Dá o suporte, mantém a artéria aberta, mas com uma grande diferença. Ele é feito de materiais que o nosso próprio corpo consegue absorver e eliminar com o tempo. E como eles fazem isso? Bom, existem basicamente dois caminhos. Um deles usa metais que se corroem de propósito, de forma segura dentro do corpo, como ligas de magnésio ou zinco. A outra abordagem, que é mais comum, usa polímeros. Sabe aqueles pontos de cirurgia que somem sozinhos? É o mesmo tipo de material, como o tal do PLA. Com o tempo, ele se quebra em ácido lático, que é uma substância que o nosso corpo metaboliza tranquilamente. E o ciclo de vida dele é fascinante. No começo, ele está lá a 100%, dando todo o suporte que a artéria precise para a cicatrizão. Isso nos primeiros meses, que são os mais críticos. Depois que a artéria já está, digamos, de pé de novo, a estrutura do stent começa a se dissolver. É um processo lento e gradual. E em cerca de 2 a 3 anos, ele já foi completamente absorvido. O que sobra? Só a artéria, curada e funcionando. Porque, no fim das contas, o grande objetivo aqui não é só desentupir a artéria, é ir além. É devolver a ela o seu estado natural, original. Restaurar a capacidade que ela tinha de se mover, de pulsar, de se contrair e expandir. É a busca por uma cura que, no final, não deixa para trás nenhum vestígio. Então, se a gente olhar para essa jornada toda, do simples balãozinho até esses andaimes que desaparecem, a gente vê que a história do stent é uma busca constante por soluções cada vez mais inteligentes, mais elegantes e menos invasivas. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Uma reflexão para o futuro. Será que os melhores tratamentos médicos serão aqueles que, depois de cumprirem seu papel, simplesmente somem sem deixar rastros?